Como assim, Newton? Qual tipo de curva? A curva só tem... Isso, curva e cotovelo são diferentes. Desculpa, professora, qual que é a tabela que a gente vai usar mesmo? Não sei se você falou aí. Ó, eu vou resolver utilizando essa aqui do Batista e Lada, do lado direito, Beleza. tá? Já que ele não me escuta, eu vou escrever. Não adiantou nada. Ninguém tem o WhatsApp do moço para avisar ele, gente? Liga para ele, por favor. Não, a saída da tubulação, Bruno, na verdade, é... Quer ver o desenho aqui para ficar mais fácil da gente ver? A representação. Tá aqui, ó. A saída da tubulação, você está conseguindo enxergar meu PowerPoint, Bruno? Então tá aqui. É quando sai da tubulação e para entrar num reservatório, por exemplo. O CAP é para fechar, né? Para travar. Desculpa, essa pergunta do Bruno aí eu não ouvi, cara. Tava tentando fazer aqui. Na saída não precisa fazer nada? Não, não. O Bruno perguntou se a saída da tubulação é o CAP. Aí eu falei que não. Então, a saída fica onde, professor? Você está enxergando o slide que eu estou projetando aqui, Daniel?
Deixa eu focar aqui. Saída canal, é isso? Isso, é saída da canalização. Então, a entrada da canalização é quando a gente sai de um reservatório, né? Então, essa conexão que a gente vai ter. E a saída da canalização é o final dela para entrar no reservatório, tá? Ah, beleza, valeu. Meu Deus, o povo já está escrevendo em outras línguas aqui. O Jonas já está gastando francês. O Jonathan não sei. Estão conseguindo resolver aí, gente? Tá dando para caminhar? Então tá, vou esperar mais um tempinho aqui. Então, vocês dão 2 minutinhos enquanto vocês vão tentando aí, que eu já volto, tá bom? E a gente vê se nosso amigo, o moço, né, falando que é coisa de tiozão, mas que o moço consegue responder a gente, tá bom? Já volto. Sim. Uhum. White, Uhum. desliga a câmera. Não chama ele de macici, viu? Que ele não gosta. Macici, agora desliga o áudio. Que TV. Voltei, gente. Não chama ele de macici, não chama. Jesus, rolou um monte de coisa aqui enquanto estava falando. Tem que falar em crioulo com ele, que ele não entende português, não. Eu não vou escrever, não. Tenho medo de vocês. É, crioulo é a língua deles, pô. Ô, Rosana. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Acho que agora foi. Deixa eu olhar aqui o que vocês estavam escrevendo. Cadê? A Rosana tinha falado de eu conseguir silenciar, né? Desativar o áudio. Então, eu não consigo. Eu acabei de perguntar aqui para uma das coordenadoras. Falei, tem como eu desligar a câmera e áudio de aluno? Aí falou que não. É porque não sou eu que abro a sala, né? Mas enfim, vamos aproveitar aqui que agora estamos no silêncio. Tá? Todo semestre é assim? Aff, Maria, então... Depois eu tento ver o que eu apronto. Mas por enquanto está dando para a gente seguir, né? Eu já perdi o fio da meada, já comecei a dar risada aqui, perdi a concentração. Então vamos começar aqui do zero, tá? Vamos todo mundo junto? Eu vou voltar a treinar meu francês aqui também, Bruno. Bruno não, quem falou isso? Danilo. Meu Deus, passei. Volta, filho. Dois, entendi. Se você está mandando eu chamar é porque eu acho que não gosta não, mas vamos lá. O exercício, ele fala assim, em uma instalação de recalque é composta, está todo mundo preparado aqui? Posso começar a resolver para a gente conversar Então, beleza. É composta por uma tubulação de PVC, com C vale 140, uma extensão de 300 metros. Eu tenho as seguintes peças especiais. Montei essa tabela aqui embaixo só para facilitar depois quando a gente for precisar usar esses valores aqui, tá? Então, eu tenho um registro de gaveta, uma válvula de retenção, eu tenho 2 unidades de curva de 90 graus e uma saída de tubulação. Considerando que a vazão é de 15 litros por segundo e o diâmetro é de 150 milímetros, calcule as perdas de carga, né, no caso a perda de carga total, pelo método direto e pelo método dos comprimentos equivalentes, tá certo? Eu vou fazer um parênteses aqui, fazer uma folhinha de resumo para gente, antes de eu começar a resolver o exercício, tá? Para vocês deixarem guardado aí essa diferença que a gente vai ter desses 2 métodos, tá? Então, perda de carga total. Perda de carga total. A gente vai ter 2 caminhos para seguir. O primeiro caminho que a gente vai seguir, qual que é? É o caminho pelo método direto. O método direto é o método que a gente vai usar os valores dos coeficientes K. Pelo método direto, qual que é o passo a passo que a gente vai ter que fazer? Primeiro a gente vai calcular a perda de carga distribuída, depois a perda de carga localizada e por último a gente vai somar e vai calcular a perda de carga total, que é a soma das duas. Esse é o primeiro método que a gente vai trabalhar. O segundo método que a gente vai trabalhar, qual que é? É o método dos comprimentos equivalentes. No método dos comprimentos equivalentes, a gente vai ter o quê? A gente vai trabalhar com o comprimento virtual.
nas equações de perda de carga distribuída. Comprimento virtual nas equações de perda de carga distribuída e a gente calcula perda de carga total. Tá certo? Então, aqui é um resuminho para a gente saber o que fazer em cada um desses nossos métodos para calcular no final a perda de carga total, né? Então, é o que a gente conversou aqui até agora, tá bom? Se a gente está se o exercício está perguntando esses dois métodos, então vamos lá resolver pelos dois métodos. Pelo método direto, a gente precisa achar os valores de K, e pelo método dos comprimentos equivalentes, achar o comprimento equivalente de cada uma das unidades que a gente tem. Então, vamos voltar naquela folha inicial minha, e só para a gente não ter que ficar indo e voltando nos slides no meio da resolução do exercício, vamos achar esses valores aqui já direto, e depois a gente sai resolvendo tudo? Pode ser? Vou voltar aqui, então, para a gente achar os valores de K. Como eu tinha comentado, o Daniel tinha perguntado, acho que foi o Daniel que tinha perguntado, eu vou utilizar, para chegar naqueles resultados que estão no gabarito, eu vou usar a tabela do Batista e Lara, tá? Que ele tem todos os acessórios que a gente precisa. Para um registro de gaveta, qual que é o valor de K correspondente? Olhem aí na tabela que eu estou projetando. Válvula de gaveta aberta. 0,2, né? Fábio, você está na tabela dos Ks? Ou dos comprimentos equivalentes? Todo mundo achou esse 0,2 aqui, ó? Válvula de gaveta aberta. Tá aqui, ó, 0,2. Ah, tá. Agora achou a certa, né? Tudo aqui, 0,2. Válvula de retenção, no caso, válvula de retenção leve, ele não faz a diferenciação, mas válvula de retenção. Quanto que vale? Isso, 2,5. Curva de 90 graus. Quanto vale a curva de 90 graus? 0,4. Aí a gente tem que tomar bastante cuidado na resolução, que eu tenho duas unidades, cada uma vale 0,4, tá? Então, quando a gente for fazer o somatório dos casos, eu tenho que considerar esse 0,8 que o Marcos está falando, que é duas vezes o 0,4, mas cada uma vale 0,4, tá? Então, aqui vou colocar que eu estou escrevendo por unidade, tá? Valores para uma unidade. Tá bom, né? Dá para entender que aqui os valores que eu estou colocando na tabela é para cada unidade, tá bom? E para a gente finalizar, esse saída de tubulação vale quanto? Saída de tubulação vale 1, certinho. Agora, eu vou preencher essa outra parte da tabela, que são os nossos valores de comprimento equivalente. Então, PVC, já conto para vocês, PVC é tubulação lisa, né? Não é uma tubulação rugosa. Então, vou vir aqui para esse quadro 3.11, que é para tubos lisos. Então, para a gente usar, já sei qual que é o quadro que eu vou usar. Para a gente saber qual que é o valor
Não achou o quê? O 1? Vou voltar aqui. Você está na tabela de quê? Do Batistilar ou do Porto? Então, Leonardo, eu estou usando aqui a do Batistilar, tá? Aí o importante é a gente saber, saber justificar de onde que a gente está tirando cada um desses valores. Eu acabei, possivelmente, pode ser que essa válvula de retenção uma seja válvula de retenção leve, outra válvula de retenção pesada, né? Mas não são valores tão diferentes assim. Então, você vê só esse valor que não bate dessas duas tabelas. Então, você pode usar qualquer uma das duas, Leonardo, desde que você justifique de onde que você está tirando. E, Daniel, tá aqui, ó, saída de canalização. Saída de canalização vale 1. Tá aqui, ó. Certo? Daniel? Beleza. Então, vou voltar lá no quadro 3.11 do Batista e Lara, para tubo liso. Se o nosso diâmetro é de 150 milímetros, eu vou ter que trabalhar qualquer um dos acessórios que a gente tem nessa última linha que é correspondente a esses 150 milímetros aqui, tá? Então, procurem para mim qual que é o valor que a gente vai ter para um registro de gaveta aberto. De comprimento equivalente para uma unidade. Isso, 56,7. Todas essas medidas são em metros, tá? O próximo, válvula de retenção leve. Um 1,2? Não. 1,2. Ah, é o de gaveta, né, gente? Eu falei globo. Desculpa. Desculpa, tá errado. É gaveta. Gaveta, né, o enunciado? Isso, é gaveta. Falei errado e a coitada da Patrícia me deu o valor certo, porque eu falei errado. Foi mal. É 1,2. Válvula de retenção leve, tá aqui. Válvula de retenção leve, 13,9. Ficando doida aqui já. É isso, né? Válvula de retenção leve, 13,9. Não baguncei aqui não, né? É isso, gente. Tá. Agora, curva de 90 graus. Cada curva de 90 graus vale 2,1. E por último, saída de tubulação, que aqui está como saída de canalização, né? Vale 5,5. Beleza. Então, agora, com esses dados que a gente tem aqui, a gente vai começar a fazer a nossa resolução. Só antes, vou fazer as conversões aqui que a gente já sabe que sempre precisa fazer, né? Vazão de litros por segundo, divide por 1000 para chegar em metros cúbicos por segundo, e o diâmetro de 150 milímetros a gente já converte aqui para 0,15 metros, tá? Então, nossa senhora. Vamos direto para o método direto. Então, método de resolução aqui, método direto. Então, pelo método direto, cadê o resuminho que a gente tinha feito? Primeiro, a gente vai calcular a perda de carga distribuída, depois a localizada e somar as duas para achar a total, né?
Nesse caso aqui, como que a gente vai calcular essa nossa perda de carga distribuída? Como que eu calculo a perda de carga distribuída aqui? Isso, a perda de carga distribuída vai ser o J vezes o L. Como que eu calculo a perda de carga unitária? Danilo, essa aí a gente vai utilizar para calcular a perda de carga localizada. Primeiro eu estou calculando a distribuída, tá? Como que eu calculo essa perda de carga unitária? Que informações que eu tenho no meu enunciado, deixa eu voltar lá no enunciado, que eu tenho para calcular a minha perda de carga distribuída? Lembrem que para calcular a perda de carga distribuída, a gente podia usar ou fórmula universal, para isso a gente precisava do F, ou fórmula de Hazen-Williams, quando eu estou trabalhando com água em diâmetros grandes, e aí eu tenho C referente ao material, e ferro e sal quando eu tenho pequenos diâmetros transportando água fria, né? Isso. Acho que eu entendi o código aí, Milton. É o método de Hazen-Williams, tá? Então, a gente vai utilizar Hazen-Williams. Ficou estranho o Williams ali, mas vocês entendem que é o Williams, né? Tá risqueando. Pelo método de Hazen-Williams, a gente calcula perda de carga unitária. Perda de carga unitária, 10,65 vezes a vazão elevado a 1,85 dividido pelo C elevado a 1,85 vezes o diâmetro elevado a 4,87. Conheço todos os valores, fica mais fácil da gente seguir em frente aqui. Vou substituir 10,65 vezes a vazão de 0,015 elevado a 1,85 dividido por 140 elevado a 1,85 vezes 0,15 elevado a 4,87. Quanto que vai dar para essa perda de carga unitária? Vou deixar com 4 casas, pode ser, Milton? Vou deixar 5 casas que o Milton colocou aqui. Metro por metro. Se eu tenho a minha perda de carga unitária, para eu calcular a minha perda de carga distribuída, vou fazer o quê? Pegar a perda de carga unitária e multiplicar pelo comprimento real de tubulação. Então, vai ser 0,00496 vezes 300 metros do comprimento da tubulação. Então, a minha perda de carga distribuída vai dar quanto? — 1,488. Eu não estou fazendo as contas, estou acreditando nos valores de vocês, hein? Melhor eu fazer? Não, confio em vocês. Todo mundo chegou aqui, nesses valores aqui? O próximo? Certo. Então, eu vou voltar aqui para a gente ver qual que é o próximo passo. Primeiro era calcular a perda de carga distribuída, agora a gente vai calcular a perda de carga localizada, tá? Então, vamos lá para o cálculo da perda de carga localizada.
o cálculo da perda de carga localizada, como eu tenho mais de um acessório aqui, então meu ΔHzinho vai ser o somatório dos Ks vezes V ao quadrado sobre 2G. Eu conheço a velocidade? Ainda não, né? Conheço a vazão. Consigo calcular, mas ainda não conheço. Isso, precisa achar. Então, eu vou colocar aqui uma setinha aqui para o lado. Lembra que vazão é velocidade vezes a área. E a gente sabe que a área, π vezes d ao quadrado sobre 4. Então, a vazão, que é 0,015, é igual velocidade vezes π vezes 0,15, que é o diâmetro ao quadrado, sobre 4. Quanto que vai dar essa velocidade aqui? Isso a gente vai achar pela vazão. Zero 0,85. Todo mundo deu isso? Eu não lembro quanto que dá. Dá com mais casas decimais, Bruno, por favor? Ou deu redondo? Não, redondo não dá. Obrigada. Então tá aqui, ó. 0,8488. O Bruno passou aqui pra gente o valor da velocidade. A partir desse valor de velocidade, a gente volta aqui para calcular a perda de carga localizada. Eu vou colocar entre parênteses, apesar de não ser necessário, tá? Mas eu vou colocar... Ah, não, é necessário sim. A soma de todos os valores de K. Então, vou voltar naquela tabela lá da primeira página. Meu primeiro K vale 0,2. Eu tenho uma única unidade, mais uma única unidade de 2,5, mais duas unidades, 2 vezes 0,4, mais 1. Eu só tenho um acessório aqui, uma saída de tubulação. Vezes V quadrado, 0,8488 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81. Quanto que dá esta perda de carga localizada aqui, esse ΔHzinho? Zero 0,165 metros. Tranquilinho até aqui? E o que falta para a gente finalizar e calcular a nossa perda de carga total aqui? Somar. Isso. Então, deixa eu trocar de folha. A gente vai calcular agora a perda de carga total. Então, meu ΔHzão total vai ser o ΔHzão mais o ΔHzinho. No nosso caso, nosso ΔHzão deu 1,488 mais o ΔHzinho 0,165. Então, essa nossa soma aqui vai dar 3, vai 1, 6, 14, 15, 1,65. Gente, minha conta de cabeça não deu muito boa aqui, né? Tá, vou deixar com duas casas aqui. 1,65 metros. Então, tá aqui como a gente resolveu. Achamos a perda de carga total pelo método direto.
Método direto, ele tem várias etapas, né, para a gente seguir para fazer esse cálculo, mas acho que ele não é tão complicado assim, né? Só não confundir, esquecer de calcular as três etapas aí. Volto. Isso aqui, Milton. Sem dúvidas, então, gente? Coloco sim. Você já copiou aqui, Milton? Eu vou colocar até essa primeira do resuminho, tá, Elias? E aí você me fala se eu posso mudar a folha ou não. Vou centralizar aqui. Foi. Se puder mudar, você avisa. E a última. Beleza. Então, guardem aqui esse valor, 1,65 pelo método direto. Agora, a gente vai achar a nossa perda de carga total, só que pelo método dos comprimentos equivalentes. Tá? Então, aqui, método dos comprimentos equivalentes. Então, vou voltar lá no nosso resuminho. Pelo método dos comprimentos equivalentes, eu preciso determinar um valor de comprimento virtual para utilizar ele no cálculo da perda de carga distribuída. Então, eu sei que eu preciso achar um comprimento virtual para jogar multiplicar por aquela perda de carga unitária que a gente já tinha calculado, né? Então, como que eu vou achar essa perda, esse comprimento virtual aqui primeiro? Então, comprimento virtual. O LV é o L real, comprimento real, mais o somatório dos comprimentos equivalentes. Tá? Qual que é o comprimento real que a gente tem de tubulação? 300 metros. Mais. E aí agora eu vou somar todos os comprimentos equivalentes aqui, levando em consideração quantas unidades que a gente tem de cada um deles, né? Então, eu vou colocar aqui entre parênteses só para a gente distinguir o que é o nosso somatório, tá? Então, 1,2 eu só tenho uma unidade, mais 13,9 também tem uma unidade, mais 2 vezes 2,1, que eu tenho duas curvas, mais 5,5. Quanto que dá esse comprimento virtual aqui? Isso, 324,8 metros.
Sabendo esse comprimento virtual, a gente vai vir agora para o cálculo da perda de carga total. Da perda de carga total, a gente vai calcular a perda de carga unitária por Hazen-Williams. A gente tinha visto já que a gente já calculou esse valor de J, 0,00496. E se a gente calcular a perda de carga total, a gente vai pegar perda de carga unitária e vai multiplicar pelo comprimento virtual. 0,00496 vezes 324,8 metros. Quanto que dá essa perda de carga total? Um 1,61. Então, a gente teve uma pequena diferença, né, entre os dois resultados encontrados, mas aproximadamente 1,6 nos dois, né? 1,65, 1,6, 1,7, tá? Mas são valores bem próximos aí de perdas de carga. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Se eu não estou bagunçando a minha vida aqui, provavelmente com a Juliana vocês vão usar bastante esse método dos comprimentos equivalentes, tá? Pode dizer, Marcos. Pode falar, Marcos. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando aqui antes. Perdeu a... Volta na folha da perda da carga, da comprimento virtual. Tá, um minutinho que eu já volto nisso, Marcos. Tira essa dúvida. O Milton perdeu a última folha do método direto. Jonilson, comprimento virtual, conseguiu printar aqui? Jonilson? Esses valores do comprimento, os comprimentos equivalentes, a gente tirou das tabelas que eu já vou voltar para que o Marcos tinha pedido, tá? Então, 300 é o comprimento que a gente tem da tubulação e eu somo os comprimentos equivalentes correspondentes, tá? Milton, você falou que perdeu a última folha do método direto, tá aqui. Quando eu puder mudar, você avisa. A anterior? Da localizada? Certinho? Ponho sim, Gabriel.
Tá aqui. Marcos, sua dúvida é para saber qual das duas tabelas de equivalente utilizar, de comprimento equivalente, ou qual das duas tabelas de K utilizar, ou se usa K ou se usa comprimento equivalente. Ou alguma outra dúvida que eu não falei aqui. Se quiser abrir o áudio para explicar qual que é a sua dúvida. Ó, a sua dúvida é qual das tabelas de K utilizar, ou sua dúvida é qual das duas tabelas de comprimento equivalente utilizar, ou se usa a tabela de K ou se usa a tabela de comprimento equivalente. Isso, qual das de K? Tá bom, deixa eu só ver aqui, Thales. Primeira folha do método direto, põe. Enquanto eu explico aqui para o Marcos. Tá aqui, Thales. Marcos, na verdade, tanto faz qual das duas tabelas que você vai utilizar, tá? Desde que você esteja usando, você saiba justificar de onde que você está tirando esses valores, né? Quando vocês montam lá um memorial de cálculo e tudo mais, tudo vocês têm que embasar de onde que está tirando, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem uma diferença pequena entre esses dois valores de K, né? Mas se vocês pegarem qualquer obra que vocês vão fazer, qualquer projeto que vocês forem fazer, vocês precisam sempre embasar de onde vocês estão tirando. Por quê? Se por um acaso der ruim, né, que a gente espera que não aconteça, vão vir atrás de vocês para falar assim, ó, o erro foi aonde? Foi no projeto, né? Então, se vocês não conseguirem embasar todo o projeto de vocês, aí vai dar ruim. Mas se foi lá, não, eu embasei todo o meu projeto, aí meio que tira a responsabilidade de vocês se deu algum problema. Aí vamos tentar ver qual que foi a outra causa, possível causa de ter ocorrido algum acidente, alguma coisa, tá? Então, dessas duas tabelas de K que eu apresentei aqui para vocês, tanto faz qual das duas que você vai utilizar, tá bom? Para tudo, gente, não só nessa parte de águas, tá? Aproveitando a pergunta aqui do Marcos, mas para tudo vocês precisam justificar o porquê de tudo. Se vocês olharem lá, no projeto integrado, no projeto de microdrenagem, tudo vocês têm parâmetros para adotar, né? Então vocês precisam saber justificar o porquê das escolhas. Essas tabelas são interligadas com as outras? Não, essa primeira tabela eu peguei do livro do Porto, tá? E a segunda tabela eu peguei do livro do Batista e Lara. Elas não são correlacionadas aqui, elas só apresentam a mesma informação. Foi essa? Não sei se foi isso. As outras duas, essas duas aqui, esse quadro 3.10 e 3.11, esse quadro 3.10 e 3.11 são dos comprimentos equivalentes, então é pelo outro método de resolução, né? E aí eu peguei do Batista e Lara, esse aqui. E aí só diferenciar se a gente está falando de material liso ou material rugoso na tubulação. Tá? Assim, em laboratório, tá? Só de curiosidade aqui para vocês. Em laboratório, a gente determina a perda de carga localizada, dependendo do tipo de acessório que a gente tem. E aí, a partir desta perda de carga localizada que a gente consegue determinar em laboratório, aí você vai conseguir achar qual que é o valor de K e também consegue achar qual que é o valor do comprimento equivalente, depende do método que você quiser utilizar aí, tá? Aqui pelas contas a gente faz o contrário, né? A gente, a partir dos coeficientes, a gente acha a perda de carga localizada. No laboratório a gente acha a perda de carga referente a esse acessório, tá bom?
Sem dúvidas? Oi, Elizabeth. Da velocidade? Acho sim. Cadê a velocidade? Está aqui. Vou pegar uma outra folha. Na verdade, eu não sei se vai ser o seu caso, tá? Vou falar de forma geral com quem acaba se perdendo. A questão não é nem só, não é a matemática básica, é se organizar para conseguir chegar até lá, tá? Porque às vezes eu vou pulando umas etapas nas resoluções, e aí tem vezes que a gente se perde um pouco, tá? Então, ó, vazão, velocidade vezes a área, velocidade vezes π vezes d ao quadrado sobre 4. Por que eu fiz essa etapa aqui de novo? Porque já foi fonte de dúvida, então, com outro aluno, mas estou fazendo todas as possibilidades aqui. Substituir os valores que a gente conhece. 0,015 para vazão é igual velocidade vezes π vezes 0,15 ao quadrado, dividido por 4. Qual que é a ideia aqui? Isolar a velocidade de um lado da igualdade e o resto a gente joga para o outro lado da igualdade, né? Como aqui a gente só tem multiplicações e divisões, então o que está dividindo de um lado da igualdade vai para o outro lado multiplicando e o que está multiplicando vai dividindo, tá? Então, desse lado eu já tinha o 0,015 que ele vai se manter aqui. O que vai vir do outro lado? Esse 4 estava no denominador, ele vem multiplicando 0,015. Acabou tudo que eu tinha no denominador. Então, o resto vai vir dividindo. O que vai vir dividindo? π vezes 0,15 ao quadrado, né? Então, esse π vezes 0,15 ao quadrado que estava no numerador deste lado da igualdade, quando mudo para o outro lado, ele vai no denominador, ele vai dividindo. π vezes 0,15 ao quadrado. E o que sobrou desse lado? Só aquela velocidade que eu fiquei segurando ela aqui, que eu não quero que ela saia. Faz essa continha aqui e vê para mim se vai dar o 0,08488 que o pessoal tinha falado para a gente de resultado, Elizabeth. Não sei se mais alguém tinha ficado com essa dúvida, tá? Mas eu aqui acabo tentando economizar um pouco de folha, né? Um pouco de espaço. E vou pulando umas etapas aqui. Mas eu sugiro que vocês façam. Gasta uma linha, duas a mais, mas isola, escreve isolando qual que é a incógnita que vocês têm, tá? Elizabeth, me diz se chega naquele valor, por favor. Se não chegar, aí eu sei outra fonte de dúvida. A sua nem acabou hoje, né, Vitor? Chegou sim. Então tá bom. Imagina. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Não achem que pergunta é pergunta boba, porque às vezes a sua dúvida é do coleguinha que está com vergonha de perguntar. Eu adorava que as pessoas fizessem pergunta na minha sala. Eu nunca perguntava. Se não temos dúvidas, vamos fazer exercício 2. Esse exercício 1 já foi mais direto, né? Para a gente conseguir determinar a perda de carga, né? Acabou não, acabou não. Vamos para o exercício 2. Nesse segundo exercício, a gente vai trabalhar
misturar algumas coisinhas aqui, não vai ser só direto fazer o cálculo da perda de carga aqui, tá? Então, o nosso objetivo é calcular a vazão que está sendo transportada. Então, vou dar uns minutinhos aqui para vocês pensarem, tá? A gente vai dando um passinho de cada vez, Ingrid. Não, barranco acima. Daqui a pouco nossa água vai subir o morro quando a gente for falar de bombeamento. Literalmente a água vai subir o morro. Ainda bem que a gente está fazendo um monte de atividade, né? Já falei para vocês, se depender só da minha nota, não tem prova. A gente vai ficar fazendo um monte de atividade. Mas se vier a ordem para ter prova, aí a gente vai ter que ter prova.
E aí, como estamos de resolução? Tem que usar Bernoulli, Milton. Ô, professor, Oi? você comentou agora com o Milton aí que precisa usar Bernoulli, né? Uhum. E a pergunta é para a gente achar a vazão, certo? Certo. Então, eu acredito que a velocidade vai ser nula, é isso? Isso, porque a gente está falando de dois reservatórios. O ponto inicial e final são reservatórios. Beleza. Tá? Velocidade. Mas a gente não vai achar velocidade. Perda de carga total, 30, certinho. Como que você achou velocidade, Rafael? Mas como que você achou sua velocidade?
Só para ver o caminho que você fez, onde que desviou do certo, tá? Você chegou na perda de carga total de 30 também? Então vamos lá. Você tem que começar sabendo qual que é a sua perda de carga total, tá bom? E depois você trabalha com o método dos comprimentos equivalentes para achar a vazão, tá bom? Então, dá uma pensada por Bernoulli, que você já estava trabalhando com Bernoulli, você tem que começar por aí, achar a perda de carga total por Bernoulli. Tenta fazer, qualquer coisa vai chamando. Isso, rugoso. Aço galvanizado a gente vai considerar rugoso. Professora, a velocidade Oi? deu 7,38? Então, eu não estou entendendo de onde que vocês estão tirando a velocidade. Como que vocês fizeram essa velocidade? Não tem como a gente achar. Então, eu fiz com a carga localizada. Eu achei a variação. Ah, não, 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 esquece. Não, que você chegou, eu perguntei assim que você chegou no mesmo valor que o outro colega, mas começa por Bernoulli para achar perda de carga total. Então, já achei a perda de carga total e a carga distribuída, o J, né? Eu achei o Unitária. J, carga unitária, isso. Mas como que você achou seu J? Eu peguei o valor de Bernoulli Hum,
e passei o J dividido por 1.200, que é 1.200, né, o comprimento da tubulação. Então, mas aí a gente é perda de carga total, né? Se você dividir só pelo 1.200, você está falando que essa sua perda de carga é só distribuída, você está desconsiderando seus acessórios. Entendeu? Ah, Dá uma ferrou. pensadinha aí. Bruno está correto. Vamos começar a resolver junto, então, para tentar solucionar essas dúvidas aí de qual caminho seguir. Pode ser? Vocês querem mais um tempinho para pensar? Querem mais uns minutinhos? E podemos seguir em frente aqui. Fica tranquilo, esperar mais uns minutinhos, filho. Pode deixar. Professora, Oi? o LV deu 1.220,4? Calma aí que eu perdi minha folha aqui. 1220,4, certinho.
Isso, mas o J você consegue solucionar, Fábio, a partir da sua perda de carga total e o seu comprimento virtual. A soma dos dois. Então, aí é o caminho direto para a gente seguir, né? Quando a gente já tem as vazões e tal. Quando a gente não tem, a gente vai ter que usar outros artifícios, caminhos, né, que a gente conhece, que quer falar? Que é achar as outras formas de cálculo de perda de carga, né? Então, um deles, que é o que a gente conhece, é o Bernoulli, tá? Oi. O que eu estava falando, Fábio, é assim, para achar a perda de carga total, é a soma das duas perdas de carga, localizada e distribuída, né? Só que a gente só consegue seguir esse caminho bonitinho, né, o mundinho perfeito, quando a gente já conhece essa vazão. Quando a gente não conhece, né, no nosso caso aqui, a gente vai ter que começar a tentar juntar todas as pecinhas do nosso Lego aqui que a gente já conhece. Então, eu sei calcular a perda de carga por Bernoulli também. Então, será que por Bernoulli eu não consigo voltar e fazer esses cálculos? Além disso, quando a gente soma os dois ΔH, perda de carga localizada mais a distribuída, para achar a total, é pelo método direto. Aqui eu estou pedindo para calcular pelo método dos comprimentos equivalentes. Pelo método direto até daria para a gente resolver, mas ia dar uma puta volta, então por isso que eu já falei para fazer pelo método dos comprimentos equivalentes, tá? Então, pelo método dos comprimentos equivalentes, a gente vai pegar a fórmula de Fair-Ripple-Wissal, acha perda de carga unitária, multiplica pelo comprimento virtual para achar perda de carga total, tá? Então, não exatamente nessa sequência a gente vai fazer, mas são essas as nossas pecinhas de Lego que a gente tem para juntar em alguma sequência aqui. Não sei se ajudou no raciocínio. Cada nome maluco, Bruno. Esses nomes aqui, Jesus amado. Não vai dar tempo, Bruno. Vai ficar de exercícios do lar. Vocês fazerem no feriado.
É a total, Fábio. O que deu 12,7 a vazão? Feriado, Danilo. Não, não é, Daniel. Tiradentes não adiantou. Olha o Danilo querendo tirar o nosso feriado aqui. Mas é só semana que vem, tá, gente? Ah, é, né? Que hoje é quarta. Essa piadinha eu fiz com o pessoal de ontem. Vamos resolver, gente? Senão não vai dar tempo da gente terminar esse segundo exercício aqui. J 0,02. Calma aí, gente. 1,59 litros por segundo. Vamos resolver junto para a gente ver o que está dando aqui, qual o raciocínio que vocês fizeram por aqui, tá? Ah, já entendi o que vocês fizeram. Eu que fiz uma coisa mais doida aqui. Gente do céu. Eu dei uma volta maior do que precisava, mas vamos lá. O exercício fala que a gente tem uma canalização ligando 2 reservatórios. O comprimento total de tubulação vale 1.200 metros e essa nossa tubulação é uma tubulação em aço galvanizado, com diâmetro de 50 milímetros, 0,05 metros. Se o desnível entre os reservatórios é de 30 metros, qual que é a vazão nessa tubulação? Utilize a fórmula de Fay-Ripple e Sal pelo método dos comprimentos equivalentes. E na nossa figura foi dado que a gente tem uma curva de 90 graus, um registro de globo e 2 curvas de 45 graus, tá? Nesse exercício, eu nem estou considerando entrada e saída de tubulação aqui, tá? A gente está só nesses 3 diferentes aqui, que são 4 acessórios pelo meio do caminho. Se a gente vai trabalhar pelo método dos comprimentos equivalentes, o que a gente vai ter que saber? Quanto que vale o comprimento equivalente para cada um desses acessórios que a gente tem, né? Então, a gente vai começar, vou dar um passo lá para trás, estou mudando aqui a sequência do raciocínio, vou vir aqui. Quadro 3.10, tubo rugoso. A gente considera a tubulação de aço galvanizado como sendo um tubo rugoso. Qual que é o diâmetro que a gente tem? A gente tem um diâmetro de 50 milímetros. Então, estou aqui projetando na tela do meu computador os 50 milímetros aqui. Eu vou trabalhar nesta linha para achar os valores dos comprimentos equivalentes que a gente vai precisar. A primeira curva que a gente tem está aqui, curva de 90 graus. Curva de 90 graus para este diâmetro de 50 milímetros está aqui, ó, vale 1,4 metros. Todo mundo conseguiu achar? Sim? Curva de 90 graus. L equivalente igual a 1,4 metros. Depois a gente tem curva de 45 graus. Quanto que vale o comprimento equivalente? Está aqui do lado, curva de 45 graus, cada uma delas vale 0,8 metros. E por último, a gente tem o nosso registro de gaveta, que eu coloquei no RG, né? Eu vou vir aqui nessa linha para achar o registro de gaveta. 0,4, é isso? Eu baguncei a linha aqui. Não é gaveta, Gabriela, é globo, né? Olha eu bagunçando os... É globo. 17,4, então, né? Isso, obrigada, Patrícia. Então, achei aqui os valores dos meus comprimentos equivalentes.
só para facilitar aqui a equação. E já vou colocar aqui também qual que é a equação de Ferri-Ripple e Sal, só para não ter que ficar voltando nos slides. Então, para aço galvanizado conduzindo água fria, perda de carga unitária 0,002021 vezes a vazão elevado a 1,88 dividido pelo diâmetro elevado a 4,88. Tá? Então, vamos fazer o raciocínio aqui, qual caminho que a gente pode seguir. Já fui falando algumas coisas aqui no decorrer enquanto vocês estavam pensando, né? Mas vamos lá. Fazendo o caminho bonitinho aqui do método dos comprimentos equivalentes, né? Então, eu utilizaria o comprimento virtual, multiplico pela perda de carga unitária, né? Para achar a perda de carga total. Só que nesse caso, eu não consigo seguir esse caminho bonitinho, por quê? Eu tenho como achar o meu comprimento virtual, mas eu não sei calcular a minha perda de carga unitária, porque eu não sei achar quanto que vale a vazão. Então, a gente vai ter que tentar um outro caminho aqui, tá? Qual que é o outro jeito que a gente tem para calcular a perda de carga total? Então, se eu quiser achar minha perda de carga total, quais caminhos que a gente tem, né? Ou pelo método direto, a gente calcula a perda de carga localizada, perda de carga distribuída e depois acha total. Outro caminho, acha a perda de carga total pelo método dos comprimentos equivalentes. Ou, se eu não tenho informação, tanta informação assim, né, com relação ao escoamento propriamente dito, mas tenho informações do ponto onde saiu a minha água e o ponto para onde vai a minha água, qual que era o outro método que a gente tinha para calcular essa perda de carga total? O Bernoulli, né? Então, neste caso aqui, a gente vai utilizar o Bernoulli. Pelo Bernoulli, eu vou pegar que a carga total do meu reservatório 1 é igual à carga total no meu reservatório 2, mais essa perda de carga, que vai ser a perda de carga total que a gente vai considerar, tá? Então, vou abrir essa equação de Bernoulli aqui. Mais PR1 sobre gama, mais PR1 ao quadrado sobre 2G. Então, tá aqui, abri a equação de Bernoulli para a gente trabalhar. Lembra lá no comecinho da aula que eu tinha comentado com vocês que quando a gente está falando de reservatório, o que a gente pode considerar como zero? Como o ponto que a gente analisa, né, na superfície aqui do reservatório, e está em contato com a atmosfera, a minha pressão é anulada, é zerada aqui, e a velocidade de escoamento também. Lembram que a gente viu isso lá no comecinho da aula de hoje, comentando sobre o exercício da aula passada? Se eu zerei tudo isso, as únicas parcelas que eu preciso descobrir são os valores de Z, né? Então tem dois jeitos de a gente fazer. Ou eu pego e passo o Z2 para cá subtraindo e sei que a diferença desses dois Zs vale 30, ou venho aqui, adoto aqui como meu plano horizontal de referência, né, passando por 2, e aí o que acontece se eu adotar o plano horizontal de referência aqui? Meu Z2 vale 0 e o meu Z1 vai valer 30, tá? Então, qualquer um dos dois caminhos a gente vai chegar, que a perda de carga total é igual a 30 metros. Guardar essa informação aqui. Tranquilinho até aqui?
Se a perda de carga total vale 30, qual que era um dos outros caminhos que a gente tinha para fazer esse cálculo, né? Então, se eu usar o método dos comprimentos equivalentes. Pelo método dos comprimentos equivalentes, a gente não viu que a perda de carga total é igual à perda de carga unitária vezes o comprimento virtual? Nesse nosso caso, né, que a gente tem acessórios para considerar a perda de carga também, a gente vai ter que vir aqui fazer essa consideração de achar quanto vale esse nosso comprimento virtual, tá? Então, antes de continuar aqui para achar quanto vale esse nosso J, a gente precisa vir aqui e calcular o comprimento virtual. Quanto que vale o nosso comprimento virtual? É o comprimento real mais o somatório dos comprimentos equivalentes. Então, vai ser aqueles 1.200 do meu comprimento real, mais vou somar todos os meus comprimentos equivalentes que a gente já fez aqui, quanto que vale cada um. Eu tenho uma curva de 45 graus, tenho uma curva de 90, duas curvas de 45 e um registro de globo, né? Que é 17,4. Então, o nosso LV vai dar 1.220,4 metros. Sabendo quanto vale esse comprimento virtual, se eu substituir os valores que a gente conhece aqui, a perda de carga vale 30 e o comprimento virtual 1.220,4, a gente chega que a perda de carga unitária nessa nossa situação aqui vale quanto? Contem para mim que eu 0,02458 metro por metro. Então, está aqui a nossa perda de carga unitária. Como o exercício pediu para a gente determinar, né, a vazão utilizando o método dos comprimentos equivalentes e a fórmula de Fair-Whipple-Wissal, então agora a gente vem aqui para Fair-Whipple-Wissal. E diz que J é igual 0,002021 vezes Q elevado a 1,88 dividido por D elevado a 4,88. Conheço o J que a gente acabou de calcular e conheço o D que foi dado de 50 milímetros. Então, 0,02458 é igual 0,002021 vezes a vazão, que é a nossa incógnita, dividido por 0,05 elevado a 4,88. Esta nossa vazão vai dar 0,00158, é isso? Metros cúbicos por segundo. Professor, o meu deu 1,42. Já substituindo litro por segundo. Quanto você achou de perda de carga unitária? O meu deu 0,245. Ah, provavelmente foi questão do arredondamento, você usou para menos aqui. Eu fiz igualzinho aí. Então provavelmente a questão do arredondamento. Já faço a conta aqui junto. Um minuto. Sempre que a gente faz o cálculo, lembra, a vazão tem que estar em metros cúbicos por segundo, o diâmetro em metros. Então, esse valor que a gente achou foi em metros cúbicos por segundo. Se eu quiser não deixar esse monte de zero aqui, a gente vai transformar em litros por segundo. Então, multiplico por 1.000. 1,58 litros por segundo, que é a resposta que está ali no slide. Tá? Deixa eu refazer a conta aqui.
utilizando esse outro valor para ver se vai bater. 0.0245. 0.05. Ó, mesmo usando aqui 0,0245, vai dar 0,00158 também. Ó, eu peguei esse 0,002021 e dividi pelo diâmetro elevado. Depois eu passei a dividir no 0,02, é isso? Peraí. 0,02021 dividiu por 0,05 elevado a 4,88, certo? Isso aí. Aí Tá. deu esse Aí valor. você... Aí eu passei esse valor dividindo no 0,02458. 0,02458 dividido por isso. Deu isso. Ah, agora eu já não sei, porque eu já elevei o outro 85. Aí você elevou isso aqui a 1,85? Não. É, a 1 dividido por Ah, tá. 1,85. Aí é 1,42. Sim. Foi questão dos arredondamentos aqui. Que, na verdade, esse valor aqui eu que achei, né? Vou fazer aqui de novo. Eu Mas quero tá ver como é que certo, você Daniel. achou, só para mim ter certeza. 0,02458 vezes 0,05 elevado a 4,88. Fiz a mesma coisa que você. 0,02021 elevado a 1 dividido por 1,88. Gente do céu, que mágica é essa? O diâmetro a senhora passou de multiplicando do lado? É. Em 85 na potência. Será que eu coloquei errado aqui, gente? 88. Ah, tá. Então, para dar o resultado do Daniel, eu usei 80. Ah, tá certo. Para achar o resultado do Daniel, eu usei elevado a 1,85 e na verdade é 1,88. Adoro o nosso trabalho em equipe nessa turma. A gente vai fazendo a inércia aqui, Jesus amado. Achamos aqui por que deu diferente. Eu já ia falar que estava certo, mas tudo bem. Pense o lado positivo, na hora da prova eu ia falar, não, tá tudo certo, foi a questão do arredondamento. Ah, Gente, esse tá. Ah, isso mesmo, senhor. Eu é, tinha é, elevado para 1,85. é 88, tá? Esse exercício a gente tem que brincar um pouco mais, pensar um pouco mais aqui em todas essas informações toda essa bagagem que a gente já pegou de todo esse semestre, tá? Mas eu estou feliz aqui que vocês estão conseguindo juntar as pecinhas desse quebra-cabeça, dar uma derrapadinha para um lado e para o outro. E para 5, não, Bruno. Dá uma derrapadinha para a gente conseguir seguir em frente, mas a gente vai. Estou tentando formar com vocês essa forma da gente conseguir montar essa linha de raciocínio a partir de um certo problema, e por enquanto aqui na turma de vocês estou gostando que está caminhando bem, tá bom? Gente, então, ó, tem mais um exercício aí para vocês se divertirem no feriado semana que vem, tá? Essa folha aqui, Jonas, tá aqui, ó. Para vocês se divertirem aí na semana que vem, tem o último exercício, tá?
Mas na sexta-feira a gente está aqui ainda, né? Sexta-feira estamos aqui com hidrologia. O que a gente vai ver sexta-feira? A parte de infiltração, tá bom? Então, sexta-feira estamos aqui de volta. Quem não tem dúvida, já deixo aqui boa noite e até sexta. Se alguém tiver dúvida, ainda estou aqui mais uns minutinhos. Ponho sim, Gabriel, ó. Essa é a primeira folha. Na sexta, Bruno, vai ser aula, tá? E a gente só vai ter a próxima parte do projeto depois que a gente finalizar a parte de escoamento superficial. Então, se tudo der certo na minha ideia aqui, essa semana a gente fala de infiltração, na próxima a gente fala de escoamento superficial e na outra a gente fala do projeto, tá? Boa semana. É sexta. Gabriela, ok. Boa noite, Karen. E a última aqui, Gabriela. A conta que eu fiz aqui, eu elevei ao inverso. Então, se eu quero fazer sumir esse 1,88, eu fiz elevado, aí abre parênteses, 1 dividido por esse expoente. Meu Deus, vocês estão falando tudo muito rápido, eu não estou conseguindo. Resolvo junto. Volta na primeira folha, voltei. Rasen-Williams, calma aí. Thales, quando eu puder tirar dessa primeira folha, você me avisa para eu fazer o Rasen-Williams aqui de novo. Beleza. O Rasen-Williams do outro exercício, né, Israel? Tá. Tá aqui, ó. Não, tá aqui. Oi, meu Deus. Essa conta aqui, você está falando? Então, vamos lá. Tá enxergando a calculadora aqui, né? 10,65 vezes 0,015 elevado a 1,85. Igual. Pego esse valor, divido pelo 140. Opa! Resposta dividido por 140 elevado a 1,85. Igual. Então, aqui eu juntei todos esse valor aqui. Divido de novo aqui por 0,15 elevado a 4,87. Deu 0,0049569, que deu aproximadamente 0,0496. Deu certo agora? Não. Sim? Beleza. Qual folha, Cristiane, que você quer? A resolução desse exercício 3? 2?